Olá, bem-vindos! Vamos para mais um programa aqui no nosso canal Alguma Dúvida? Meu nome é Gustavo Junqueira. Vamos hoje conversar sobre regime inicial de cumprimento de pena. Nossa, uma matéria muito importante, né? Essa tem que saber. Afinal de contas, a gente está falando, o juiz na hora ali da sentença, que critérios, como é que ele fixa o regime inicial de cumprimento de pena? Se o cara vai começar no fechado, no semiaberto, no aberto, quais são esses critérios? Vamos lá? Vamos lá. Então, o nosso grande tema, regime inicial de cumprimento de pena. Bom, deixa eu te contar um negócio. O grande critério para estabelecer qual será o regime inicial de cumprimento de pena é a quantidade da pena. Tá? Vou repetir. Quantidade da pena. Então, essa tabelinha, que é uma tabelinha que está no artigo 33 do Código Penal, repito, artigo 33 do Código Penal, essa tabelinha, ela ela tem como grande critério a quantidade da pena. Veja bem, ó, pena que não supera 4 anos, aberto. Pena que supera 4, mas não supera 8, semiaberto. Pena que supera 8, fechado na reclusão, semiaberto na detenção. Então, o grande critério para fixar a pena, o regime inicial de cumprimento de pena, de acordo com o Código Penal brasileiro, é esse que está aí com a caixa alta, né? Se a pena não supera 4 anos, aberto, quer seja reclusão, quer seja detenção. Se a pena supera 4, mas não supera 8, semiaberto, quer seja na reclusão, quer seja na detenção. Se a pena supera 8, fechado na reclusão, semiaberto na detenção. Beleza? Beleza. Olha, alguns doutrinadores entendem que esse deveria ser o único critério. Tá? O meu eterno orientador, professor do EC, professor titular aqui da PUC São Paulo, que me orientou no mestrado, no doutorado, de quem sou discípulo, ele sempre argumenta, ele fala, Gustavo, eu não consigo entender como é que uma pena de 6 anos pode ser menos grave que uma pena de 3 anos. Né? Ora, se as circunstâncias do crime mostram que a pena necessária é de 3 anos, é porque é uma pena menos grave de 6. Então, como é que eu posso ter um regime fechado com 3 e semiaberto com 6? Não faz sentido. Tá? Então, realmente, a quantidade da pena é um baita critério para se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena. Para alguns, deveria ser o único critério para fixar regime inicial de cumprimento de pena. Tá? Tá. Bom, então espero que tenha ficado clara aí a tabelinha, que é a que está com caixa alta, em cor preta. Pena que não supera 4, aberto. Pena que supera 4, mas não supera 8, semiaberto. E pena que supera 8, fechado na reclusão, semiaberto na detenção. Gustavo, só que eu estou vendo aqui, ó, estou prestando atenção aqui na tela, estou vendo que tem uns outros regimes em letra azul, em letra não caixa alta, né, em letra minúscula, azul. O que é essa letra azul aí? Pois bem, a letra azul são os regimes que podem ser fixados em circunstâncias excepcionais. Tá? Então, a regra é que a tabela em cor preta seja seguida. Excepcionalmente, podem ser fixados esses regimes mais graves. Pode ser fixado semiaberto e fechado na reclusão, se a pena não supera 4. Pode ser fixado semiaberto na detenção, se a pena não supera 4. Pode ser fixado fechado na reclusão, se a pena supera 4, mas não supera 8. Então, esses regimes em cor azul são os regimes que podem ser fixados excepcionalmente, o juiz vai ter que explicar, fundamentar, e as circunstâncias excepcionais eu vou falar agora. Antes disso, percebeu que não tem regime inicial fechado na detenção? Percebeu? A gente já tinha falado disso num vídeo anterior. Espero que agora fique ainda mais consolidado para você lembrar. Tá bom? Bom, vamos lá. Quais são essas exceções que admitem a fixação de regimes mais graves do que o regime regra que estaria na cor preta? Quais são as exceções que admitem a imposição desses regimes em cor azul, que seriam regimes excepcionalmente graves para a pena
que não é tão alta assim, né, para pena de até 4 anos, para pena entre 4 e 8. Quais são essas circunstâncias excepcionais que autorizam esses regimes mais graves? Vamos lá. Primeira, a reincidência. Reincidência. Pela letra do Código Penal, deveria ser aplicado sempre o regime mais grave possível para a espécie. Então, pela letra do Código Penal, se o cara é reincidente, a pena é de reclusão, pau na cabeça dele é fechado. Não é o fechado o regime mais grave possível na reclusão? Então, pelo Código Penal, nem importa a pena, se o cara é reincidente, 9 anos de pena, 7 anos de pena, 4 anos de pena, 2 anos de pena, 1 ano de pena, pau na cabeça do cara. Não quero saber. Vai ficar em regime fechado. Tá? É isso que diz o Código Penal. O Código Penal odeia o reincidente. Odeia o reincidente. Beleza? Beleza. Bom, só que o STJ resolveu flexibilizar esse rigor do Código Penal. Com o que fez o STJ? O STJ falou assim, ó, seguinte, o Código Penal quer jogar fechado na cabeça do reincidente punido com reclusão, né? Não interessando a quantidade da pena. E na detenção seria sempre semiaberto, não interessando a quantidade da pena. Isso é o que diz o Código Penal, regime mais grave possível para a espécie. Se na reclusão é o fechado, fechado não importa a quantidade da pena. Se na detenção é o semiaberto, semiaberto não importa a quantidade da pena. Mas aí o STJ pegou e falou, pô, esse negócio de dar regime inicial fechado para pena pequena de reclusão é muito desproporcional, aumenta superencarceramento. Então, não vamos impor isso como regra, vamos flexibilizar essa regra. E aí o STJ veio e elaborou a súmula 269. O que a súmula 269 quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, se o cara for reincidente em crime punido e condenado por crime punido com reclusão, tá? Ou seja, a princípio ia pegar fechado, mas a pena dele não supera 4 anos, não precisa dar fechado, pode dar semiaberto, desde que as circunstâncias recomendem e deem como suficiente esse regime inicial semiaberto. Vou repetir. Se o cara for reincidente, reclusão, deveria ser fechado, não importa a pena, né? O STJ flexibiliza e fala, nesse caso, se a pena não superar 4, não precisa dar fechado. Pode deixar no semiaberto, tá? Não vai ser aberto, que seria aí, né, muito leve para o reincidente e tal, mas também não precisa ser fechado, que seria grave demais quando a pena é curta, quando a pena não supera 4 anos. Vamos deixar no meio termo, pode ser inicial semiaberto. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque o crime de furto, que é o terceiro crime que mais prende no Brasil, você tem um altíssimo índice de reincidência no Brasil, só olhar para o estabelecimento penitenciário e entender por quê. Né? Tantas vezes o cara pega furto, reincidente, pega lá uma pena de 2, 3 anos reincidente. Né? Pelo Código Penal, teria que ser inicial fechado. Usando a súmula 269, inicial semiaberto. Tá? Poxa, iniciando no semiaberto, rapidamente, né, ele já pode chegar num regime aberto. Tá? Se ele for reincidente em crime punido, reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, 20% da pena, 1/5 da pena, né, 1/5 de uma pena aí de 20 meses, vai dar 4 meses. Tá? Aí ele já consegue progredir para o aberto. Então é muito importante a súmula 269, permitindo iniciar o semiaberto para o reincidente punido com reclusão cuja pena não supera 4. Tá? Tá. E qual é a segunda exceção que permite aqueles regimes lá na cor azul? São circunstâncias do caso concreto que recomendam um regime mais grave. Então eu sempre dou o exemplo de um cara que eu defendi, que ele colocou o revólver dentro da boca de uma criança e tentou roubar. Não conseguiu. Ele tentou praticar o roubo para ameaçar a mãe. Ele colocou o revólver dentro da boca da criança, não conseguiu consumar, foi pego, deu tentativa.
O juiz fixou a pena, acabou chegando numa pena de 3 anos de reclusão. O réu era primário. 3 anos de reclusão primário, o regime em regra seria o aberto. Mas, puxa, ele colocou o revólver dentro da boca da criança e a mãe falou que dava para ouvir o tilintar do cano do revólver nos dentes da criança. A criança ficou super traumatizada, a mãe ficou super traumatizada. Então, a impressão é que o regime aberto ali seria inadequado, seria muito pouco. Né? E precisaria ter uma válvula de escape para permitir que o juiz, nesses casos excepcionais, em que a gravidade do caso concreto é muito, muito grande, apesar da quantidade da pena, que ele pudesse fixar regime mais grave. Movido por essa inspiração, o legislador abriu essa possibilidade. Se as circunstâncias do caso concreto recomendam um regime mais grave, permite-se que o juiz fixe o regime mais grave. Tá? Então, nesse caso que eu acabei de contar, o juiz ia fixar a pena e falar: cheguei em 3 anos de reclusão. O normal seria fixar o regime aberto, a regra do artigo 33 pela quantidade da pena. No entanto, dado o fato de ele ter colocado o revólver na boca da criança, o trauma que gerou na criança, o trauma que gerou na mãe, as demonstrações, a demonstração, não é, de que o sujeito não tem o mesmo prezar, os mesmos valores em relação à tutela da criança, empatia com a criança, a revelação então de uma personalidade que não é normal, porque que é de uma forma incomum, né, pouco empática, cruel e etc. Confesso que não gosto de nenhum desses argumentos. Mas o juiz conseguiria fixar o regime inicial como semiaberto ou até mesmo como fechado nesse caso. Tá? Mostrando que as circunstâncias do caso concreto recomendariam um regime mais grave. Beleza? Tá? Tá. Agora, por que tem 2 súmulas aí? Porque os juízes erram muito isso, muito. Ao invés do juiz fixar o regime mais grave, o regime azul, com base nas circunstâncias do caso concreto, muitos julgadores fazem lá um modelinho e não estão falando do caso concreto, estão falando do crime abstrato. Então ele vai lá e fala: ó, por se tratar de crime de roubo, que é um crime muito grave, que é um crime horroroso, por se tratar de tráfico, que é um crime que parado hediondo, muito horroroso, muito péssimo, não sei o quê, então eu vou fixar o regime mais grave do que o recomendado pela quantidade da pena. Não pode. Não pode. É isso que essas súmulas dizem, que para usar o regime excepcional lá em cor azul, tem que falar das circunstâncias do caso concreto. Concreto. Não adianta falar da gravidade do crime em abstrato. Não adianta falar que é hediondo. Não adianta falar que é violento. Tá? Vamos ler junto. Ó. Súmula 19 do 719 do Supremo. A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada recomenda, permite, exige motivação idônea. E vem o 718 e fala: a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não é motivo idôneo. Não é motivação idônea. Então, a combinação dessas 2 súmulas nos permite concluir: o que o juiz pensa da gravidade dos crimes de roubo em abstrato, do tráfico em abstrato e tal, não importa. O que importa para fixar regime mais grave, o regiminho lá com a cor azul, são as circunstâncias do caso concreto. Então, é muito incomum que se coloque o revólver na boca de uma criança. É muito incomum que o furto seja um furto de centenas de milhões de reais. Então, tem que ser algo muito peculiar, muito grave do caso concreto para recomendar regime mais grave. Tá? Tá. São essas as 2 exceções, são esses os 2 casos excepcionais que permitem que o juiz se valha desses regimes em cor azul. Tá? Ou uma ou outra exceção, não precisa das 2, elas são alternativas. Ou a reincidência ou as circunstâncias do caso concreto. Aí o juiz pode usar os regimes em cor azul. Observação final. Nos termos do 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, repito, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, antes de usar a tabelinha, antes de pegar e falar pena de 5 anos,
fica aqui na do meio, pena de 3 anos fica na de cima, pena de 9 anos fica na de baixo. Antes de usar a tabelinha, o juiz deve descontar o tempo de prisão processual. Tá? Vou repetir. Nos termos do 387, parágrafo 2º, antes de colocar a pena na tabelinha, para ver se fica na linha número 1, número 2, número 3, o juiz deve descontar o tempo de prisão processual. Então, digamos que o sujeito foi condenado a 5 anos, só que ele ficou 2 em prisão processual. O que o juiz deve fazer? Desconta 2 de 5, restam 3. 3 não vai ficar na linha do meio, vai ficar na linha de cima. Digamos que o sujeito pegou 9 anos de reclusão. 9 anos de reclusão seria a linha de baixo, fechado necessariamente. Mas digamos que ele ficou 2 anos em prisão processual. Desconta 2 de 9 dá 7. O juiz vai usar 7 aqui na tabelinha. 7, ele vai ficar na linha do meio, permite regime inicial semiaberto. Tá bom? Então lembra que nos termos do 387, parágrafo 2º, antes de usar a tabelinha, o juiz deve descontar o tempo de prisão processual e depois fixar o regime inicial. Combinado? Tá joia? Tá joia. Gente, então era isso. Espero que tenha sido aí um caminho construtivo sobre o regime inicial de cumprimento de pena. Eu reforço a imensa importância desse assunto. Qualquer dúvida, coloca aqui no canal, será um prazer poder interagir, conversar com você sobre a matéria. Curtiu? Curte aí, né? Divulga, a ideia é espalhar a informação. Tá legal? Beijo para você, até uma próxima.